Olá! Bem-vindos à nossa live de hoje. Meu nome é Carla e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer rice paper. É uma técnica de papel de arroz, na verdade é um papel de arroz que a gente pode utilizar para várias técnicas. Eu vou mostrar para vocês aqui como ele é. Peraí. Isso aqui é o rice paper. Nada mais é, gente, do que aquela folha de arroz que é utilizada para fazer rolinho primavera, por exemplo, que enrola os legumes, ou camarão, seja o que for, no rolinho primavera. Vou pegar aqui 2 folhas, 3 folhinhas. Ela vem com 2 formatos. Você consegue achar no mercado redondo e quadrado, como esse. Geralmente eu compro redondo porque eu gosto do acabamento arredondado do Sail Paper. Mas dessa vez eu comprei quadrado para experimentar. Então a gente tem aqui essa folha. Ela não é dura, ela é maleável, mas ela ao mesmo tempo que é maleável, ela é quebradiça. Então você não consegue trabalhar muito com ela nesse estado que ela tá aqui atual, tá? Então ela tem uma ligeira quebrinha, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Vou quebrar um pedaço aqui. Não consegue fazer tanta coisa nela. Ela ainda mexe, mas ela quebra. E pra gente trabalhar com ela, a gente começa fazendo o quê? A gente começa hidratando. E o que a gente vai começar a fazer, a nossa primeira técnica que eu vou ensinar pra vocês é o Sail Paper. Acho que espero ter falado certo. Significa o quê? Que a gente vai hidratar ele, vai deixar ele molinho, pode colocar cor, pode deixar ele incolor, e vai fazer um formato que vai lembrar uma vela, como se fosse uma vela de um veleiro, que significaria mais ou menos a tradução desse nome. Então a gente trabalha, e quando você hidrata ela, você consegue dar formatos a ela também. Você consegue deixar ela maleável ao ponto de dar formatos. Então eu tenho aqui um bowl com água filtrada. A gente vai fazer primeiro ela transparente. Eu preciso, além de um bowl com água, eu preciso de um tapetinho de silicone que seja... Por que um tapetinho de silicone? Porque ele não pode aderir ao papel. Eu tenho aqui vários. De preferência maleáveis, porque tem alguns tapetinhos que são mais duros, então você vai ter uma certa dificuldade para dar movimento à folha. Então eu tenho aqui vários tipos diferentes, maior, menor, vou pegar esses 2 aqui. E você precisa de alguma coisa para prender também, para dar movimento. Você pode utilizar pregador, grampos maiores, né? Eu tenho aqui alguns pregadores. Tem aqui uns 4, vai servir. Eu vou mostrar para vocês primeiro o que a gente faz. Primeiro você prepara o seu tapete. Então vamos supor que eu vou colocar essa folha aqui inteira ou uma parte dela e eu quero que ela tenha um formato como se fosse de um leque, por exemplo. Se eu quero de um leque, você supõe que um leque tem que ser assim, né? Então a gente prende, vai prender ela fazendo formato. Mesma coisa aqui. Vou deixar separado aqui. Você pode já dar o formato antes de colocar a folha, como também você pode dar o formato depois. Quando você dá o formato antes de colocar a folha, pode ser que enrugue um pouquinho, tá? Agiliza, porque você já vai ter deixado pronto, mas ao mesmo tempo vai ser mais difícil de você encaixar nas reentrâncias. Quando você dá depois o formato, é mais fácil de você mexer. Então a gente vai fazendo depois. Gente, simplesmente aqui, aproveitando que é o transparente, vou fazer sem luva. Vou molhando até ele ficar molinho. Você pode pegar um bowl maior, um menor, pode fazer ele inteiro, pode quebrar na metade. E vai colocando na água. Eu peguei esse bowl pequeno, né, gente? Mas vai dar certo. Pronto, já mergulhei e já foi. Ele tem que ficar bem molinho mesmo, tá? Ele aqui, olha, já começa a ficar mais maleável, ele fica um pouco pegajoso. Já tá bem mais... Mas ainda tá quebradiço que rachou aqui. Então vamos colocar na água e deixar ele ficar molinho. Não pode simplesmente largar, porque do ponto que tá muito molinho, ele pode desmanchar. Então tem que ir com cuidado. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar pro Ângelo, tá? Aqui, ó, como eu fiz um bowl menor, ele rachou aqui em cima. Mas vamos seguir assim.
Ó, já tá ficando bem mais molinho, tá vendo? O que eu costumo dizer é que você vai saber quando ele tá bem molinho, no ponto que pelo menos eu acho o ideal, é que ele tem umas marcações. Se você olhando ao vivo e pegando ele no tato seco, ele tem umas marcações da própria folha. Quando ele vai molhando, quanto mais mole ele fica, mais essas marcações somem. Ah, Carla, eu tô colocando aqui e ele tá grudando. Então você volta na água e levanta ele e vai desembolando ele, porque a tendência é que conforme ele, no momento que ele tá muito molhado, ele encosta uma parte na outra, ele vai grudando. Tá? E fica uma coisa meio gelequinha mesmo. Como ele desmanchou, ele não tá inteiriço, ó. A gente vai, já tá pronto. Vou só desgrudando aqui a parte. Fica mais fácil de desgrudar na água. Só que ele tá quebrado, então vai ser mais difícil, mas vamos lá. Eu venho, trago pra cá. Vou ajeitar, deixar ele retinho aqui no primeiro momento. Vocês conseguem ver daí direitinho. Ó, estico. Tá esticadinho. E agora eu vou aproveitar e vou dar o formato nele antes da gente pegar a outra cor. Tá aqui. Deixa eu ver se eu levanto aqui. Eu acho que transparente, vocês não vão conseguir ver direito. E vou dar o formato de leque. Como é que eu faço? Eu enrugo o meu tapetinho. Então eu começo aqui, eu vou trazendo o formato que eu quero. Prendo e vou deixar secando. Vamos fazer o outro aqui. Fazer transparente ainda, depois a gente faz um colorido que eu vou mostrar pra vocês como colorir. Vamos lá, dúvidas que podem surgir sobre essa folha. Durabilidade. Depois que tá pronto, dura muito, muito mesmo. Vou mostrar algumas pra vocês, que já tem meses aqui que eu deixei guardada. Dura muito, muito mesmo. Vê enquanto ela tá molhando. Essas aqui foram feitas há meses atrás, muitos meses. Estão durinhas. Perfeitas. Então a durabilidade é boa, você pode trabalhar com antecedência. Não precisa deixar para fazer exatamente na semana. Se você tiver espaço de onde armazenar, pode fazer com mais antecedência e guardar. Ela não tem perigo de rachar, não tem perigo de quebrar, de desmanchar. Realmente a durabilidade é muito boa. Então o custo-benefício acaba sendo muito bom. Porque você tem uma folha que o pacote deve estar em torno de uns 20 e poucos, 30 reais no máximo. E quando se você vem 50 folhas, eu acho, tem um rendimento muito bom. Se você colocar ali no papel. Ainda mais porque ela faz volume, então você não vai utilizar tantas num bolo. Então, ó, já tá bem molinha. Vê que começa a grudar. Vou botar mais um pouquinho só e vou tirar. Vamos dar um efeito para ela de vela mesmo, uma coisa mais sanfonada. Vamos esticar. Ficar bem retinha. Vou deixar para enrugar ela depois que eu colocar a próxima, tá? Tá aqui retinha, transparentona. Vamos colocar corante? Vamos fazer... Deixa eu ver uma cor aqui. Vamos fazer um azul turquesa. Corante em gel. Você consegue fazer com corante em pó? Consegue. Só que acontece, o corante em pó, nem sempre ele vai diluir perfeitamente na água. Então pode acontecer, como aconteceu nessa daqui, não sei se vocês conseguem ver, ela fica marcada. Principalmente se você pegar ela e arrastar no fundo, que aí sim ela vai marcar mais ainda, porque vai arrastar nos pontos de corante que ficaram. Então a gente vai colocar o corante aqui. Se ele quiser abrir, vamos lá. Que a mão tá escorregando, foi. A quantidade é suficiente que você acha que tá colorido. Vai ficar bem colorido. Desmancha. Mexe.
Pode colocar um pouco mais, um pouco menos. Ele vai ficar levemente translúcido como estão aquelas. Vamos colocar a luva, porque senão minha mão vai ficar azul, né? Vamos lá. Opa! Tô com essa luva gigante aqui, vamos lá. O processo é igualzinho. Você vai molhando, se um bol maiorzinho, não o meu que é muito pequeno, você já consegue molhar todo. Você vai molhar até deixar ele bem molinho. Já eu falo pra vocês o processo de secagem. Vamos. Pronto. Já mergulhei todo. Ih, rachou. Você pode cortar ele em pedaços menores também, dependendo do que você quiser utilizar como técnica de decoração. Prontinho. Vou tirar o excesso. Esticando ele aqui. Ele começa a grudar nas outras partes sem conseguir desgrudar, a partir do momento que ele começa a secar. Até então a gente não consegue deixar ele, ajustar ele. Vou colocar. Vamos lá. Vou dar o formato que eu quero aqui. Processo de secagem. Vamos lá. Opa! Foi. Processo de secagem. Você pode deixar ele secando ao natural. Vai levar tempo. Vai depender da temperatura, da umidade. Pode levar mais tempo num lugar, menos tempo em outro. Mas vai secar. Você pode acelerar isso colocando no forno com a temperatura bem baixinha, tá? Porque o que a gente quer é que ele perca a umidade, né? Que ele desidrate, que ele perca essa água, esse líquido que está nele, ele seque. A gente não quer assar, cozinhar ele. Você pode utilizar o soprador térmico, como esse aqui. Com cuidado, porque isso aqui, ele atinge uma temperatura muito alta. É o ideal para quando você vai utilizar, para quando você vai secar alguma coisa, porque a temperatura dele é tão alta que ele mata o que tiver aqui de bactéria, germe e tudo mais, né? Porque atinge, eu já não lembro agora a temperatura, mas aqui, 300, no mínimo ele atinge 300 graus e no máximo 550, tá bem quente. Tomar cuidado. Você pode usar um secador, que geralmente me perguntam? Pode. Não é o ideal, mas desde que você só utilize para isso. Não seja um secador de cabelo, nem de casa. Ele não é o ideal porque ele não atinge uma temperatura tão alta a ponto de matar o que estiver aqui dentro. Mas você consegue utilizar sim porque é um quebra-galho que às vezes é mais fácil, mais acessível para muita gente. Então não vou dizer para você que não, definitivamente não. Mas não é o ideal, tá? Eu já usei no iniciozinho, antes de comprar esse aqui,
Não é tão inacessível o preço, tá? Se você tiver que comprar algum, às vezes você vai achar um secador no mesmo preço do que esse aqui. Esse aqui você acha a partir de 70, 80 reais na internet, até cento e tanto, 200. Mas a partir de 70, 80. O secador tá nessa faixa, né? Então, como é que a gente faz? Vai pegar a folhinha, eu vou mostrar o processo de secagem, não vou secar todo aqui para não tomar muito tempo. Vai botar no mínimo e vamos assoprar. Colocar virado para lá no primeiro. Vamos lá. O bom dele é que ele não é tão barulhento. Vou botar no máximo aqui para adiantar mais rápido. Quero mostrar só como ele começa a secar para vocês. São alguns minutos secando, não é um processo que você vai fazer em cima da hora para entregar o seu bolo. Então não deixe para fazer, montou o bolo e vai fazer isso daqui não. Faz com antecedência, se der errado você corrige. Na hora que eu tirei, ó, se pegar esse aqui, ele tá bem pegajoso no dedo, tá? Ele gruda. Esse aqui já começou a secar. Então, em alguns pontos já tá menos. Uma outra coisa que eu quero falar. Quando vocês forem secar, vão notar que às vezes dobra, vira uma partezinha. Aqui, por exemplo, que está mais junto, vai ficar grudado. Essa parte que fica grudada, que vira uma dobra, que ela tá mais grossa, ela demora mais para secar, mas ela seca. Então vocês vão ver que conforme vocês vão secando, vai ficar às vezes um pouquinho mais molinho, mas você espera que no dia seguinte já está totalmente seco. Se você não tiver soprador térmico, não tiver um secador novo, sem uso, não tiver como colocar no forno, porque tem que ir no tapetinho também, deixa secando num espaço reservado que de uma noite para outra, às vezes até um pouquinho mais dependendo do tempo, mas ele vai secar, então faz com antecedência. Já começou aqui, aqui já tá bem sequinho, mas não é o suficiente para tirar. Vai demorar para secar e para tirar mesmo. E conforme ele vai secando, ele vai desgrudando. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha como é que ele já levantou aqui da folha. Ele começa a secar. Eu vou deixar ele aqui de lado, vou ensinar pra vocês o outro, tá? Depois a gente volta aqui pra ver finalizar. Tá bem já, bem... Já não gruda. Ele quando secar, ele vai ficar como esses aqui. Todos aqui, né? Sequinho, ó, durinho, ele fica realmente durinho, bastante, tá? Se você virar, ele não é flexível, se você virar, ele vai quebrar, mas ele fica muito bom para utilizar. E para grudar no bolo com buttercream, você vai colocar o seu bolo todo prontinho, com ele, de preferência, mais gelado. Eu gosto de grudar as coisas nele, as decorações com ele já geladinho, né, com ele durinho. Vai colocar uma camada aqui de buttercream e vai encostar. Imediatamente, como o outro, a base já está gelada, essa base aqui vai dar uma geladinha de leve. Pode ir na geladeira com seu bolo decorado, não tem problema nenhum. Quando eu falo que buttercream é maravilhoso, gente, é por conta disso. Se vocês forem no meu feed, vão achar alguns bolos que eu utilizei às vezes bastante, às vezes só um detalhezinho com isso daqui. Valoriza o seu produto, gente. Você consegue agregar valor a ele, consegue
mostrar para o seu cliente que você conhece técnicas, que você sabe fazer outras coisas, né? Se diferencia, porque apesar da gente já estar vendo isso aqui no mercado já há um certo tempo, ainda não é uma decoração tão batida. Assim, muita gente não sabe fazer. Então é importante você saber fazer isso daqui. Você vai se diferenciar no mercado e também vai poder cobrar um pouco mais caro pelo seu trabalho, né? A sua mão de obra, pelos produtos, e vai agregando valor ao seu bolo. Principalmente se for buttercream, que é maravilhoso. Então vou deixar ele aqui secando de ladinho. Vou colocar pra cá. Amanhã eu posso postar ele lá no story, já sequinho. Quando acabar a live eu termino de secar, mas não quero tomar o tempo de vocês todo aqui. Deixa eu colocar pra cá. Vamos fazer o outro. Qual é o outro? O outro a gente não vê tanto por aí não, tá? A gente não vê com tanta frequência. Deixa eu só ligar aqui. É um efeito puff. Já vi com outros nomes, mas o que eu mais vejo, principalmente nas gringas aí fora, é o efeito puff, técnica puff. Nada mais é do que essa mesma folha aqui. Deixa eu pegar mais uma. É essa mesma folha que ela fica mais rechonchuda. Ela não vai ficar com esse efeito de vela, de veleiro, né? Uma coisa mais aberta. Ela vai ficar rechonchuda. Ela vai ficar grossinha, flopada, né? Eu gosto de chamar também de efeito flop. Você pode colocar inteira. Eu não trouxe aqui uma frigideira. Trouxe uma panela mesmo, mas eu vou ter que quebrar porque na minha não cabe. Mas inteiro também dá um efeito legal quando você coloca isso. Vou quebrar. Você pode cortar também, mas conforme você for colocando a tesoura, vai quebrar. Vamos lá. A gente vai colocar isso aqui numa gordura, que eu liguei, mas eu não coloquei aqui. Peraí. Pronto. Você vai colocar numa frigideira ou numa panela, seja o que for, vai colocar óleo. E a gente vai fritar. Mas é muito rápido, então você tem que ter preparado. No momento que colocar, já vai tirar. Dá pra você fazer com ele assim, transparente. Depois você pinta com aerosol, com bombinha, com aerógrafo, com pincel. Pode colocar efeito dourado nele com pincel, pode colocar ele colorido, como você também pode fazer ele colorido. Para você já fritar ele colorido, já para dar o efeito puff, você já tem que colocar ele nesse estado aqui que a gente fez, mas ele seco. Você pegaria um pedaço desse aqui seco e colocaria na frigideira. Eu, particularmente, acho que fazendo dessa forma aqui, ele fica mais resistente, menos quebradiço. Porque isso aqui é uma coisa de arroz frita, que vai numa comida, por exemplo. Então, quando você frita ele, ele fica mais molinho, fica altamente quebradiço. Aqui, eu acho que ele fica mais quebradiço do que assim, tá? Vou fritar aqui para vocês verem um desse aqui, mas eu tenho dois para mostrar. Esses dois aqui foram feitos com ele já colorido. Vendo como é que fica bonito? Deixa eu ver como é que tá a temperatura. Vou jogar aqui um pedacinho. Ainda não. Então ele vai ficar um pouquinho com gordura, porque ele absorve um pouco da gordura. Então é interessante que você tenha papel toalha para secar. Às vezes tento colocar um ou dois. E fica bonitinho. Olha esse rosinha, com rosa bem suave. Se deixar muito tempo na frigideira, ele vai queimar. O que vai acontecer? Aqui dá uma leve tostadinha, mas acho que vocês não vão conseguir ver. Ele vai escurecer. Vai chegar ao ponto de alguma parte talvez ficar preta, marronzada, mas ele vai escurecer. Vou colocar escumadeira. Vamos lá. Ele começa a encolher e frita. Ele incha. Deixa eu aumentar a temperatura aqui. A temperatura ainda estava fria. Vamos lá, foguinho. Vou quebrar um pouco ele. Vai lá que é rápido, meu óleo estava frio, tá demorando, ó. Vamos lá.
Agora vai. Esse aqui eu perdi. Erros acontecem ao vivo. Tá vendo como é que ele não flopou? Não ficou que nem aquele? Vamos colocar outro. Fazendo até fumacinha. Agora foi. Viu? É muito rápido. Mas tem que estar na temperatura correta. Epa, caiu, caiu. Mais um. Agora posso diminuir a temperatura. Escorre aqui a gordura. Vamos fazer o verde para fechar. Ele já está conformado, vou deixar assim, só vou jogar. Fechou. Virei para pegar a pontinha que não pegou. Colorido para mim é o mais bonito. Olha o fumaceiro. Então, o que vale, gente? Vou mostrar pra vocês como ficou. Tô me sentindo num restaurante agora aqui. Com cheiro de gordura. Vamos lá. Já tem que escorrer mais esses aqui. Mas olha só. Vou mostrar pra vocês a diferença. Tá vendo? Tá pronto. Foi o que a gente acabou de fazer agora. Ele fica levemente transparente, mas ele fica opaco. Mas, pelo menos visivelmente aqui, a transparência vem muito das bolinhas que se formam, que formam bolhas, eles como se fosse pipocar, sabe? A gordura tá me intoxicando aqui. Aqui tem um, mas olha como é quebradiço. Vai esfriar, vai ficar um pouco menos, mas ainda assim é muito quebradiço, ó. Esse aqui eu fiz agora. Ele quebra também? Claro que ele quebra. Mas ele é menos quebradiço do que esse aqui. Ó, tô segurando com pressão, não tá quebrando. Esse aqui quebrou. Então, quando vocês forem fazer desse tipo aqui, cuidado a manusear, vão com delicadeza, principalmente na hora de pegar, depois que esfriar, para colocar no bolo. Vai dar volume e movimento no seu bolo. O legal de você usar isso é que dá movimento. E movimento chama atenção, dá um diferencial. Você mesclar esse aqui com esse aqui é muito legal também. Se trazer as duas técnicas no bolo fica muito bom. Agora, se você tiver tempo e paciência para colorir, fazer esse processo, ou transparente processo, quiser mais segurança nesse daqui, vale deixar ele secar para depois fritar, tá? Porque vai ter vai ser muito menos frágil, quase que não sai. Alguma dúvida? Tudo ok? Gente, é isso. Eu vou marcar para semana que vem. No dia que tá sendo a votação lá para os dias da live que ainda não estão acontecendo. Pra gente fazer uma decoração de bolo usando esses que a gente fez, o restante que eu vou terminar de fazer. Pra gente fazer um bolo bem bonito, bem diferente, pra vocês verem a aplicação e como ideias de decoração também, tá bom? Obrigada, beijo grande. Apliquem, aprendam, porque isso aí vai valorizar bastante o produto de vocês e vai agregar mais valor, ainda mais pro seu bolo, tá? Beijo grande.